Hoje nós estamos começando a 11ª série de mensagens do ano, olha só, esse ano que a gente começou a trabalhar em séries de mensagem, e estamos na 11ª, parece que foi ontem que o ano começou, mas nós já estamos no penúltimo mês do ano, e essa série de mensagens, ela tem um tema um pouco diferente. O tema dessa série é o Deus de, aqui já tem o nome de Jacó, mas a série se chama o Deus de, o Deus de. Cada semana a gente vai trabalhar com algum personagem bíblico e a perspectiva de Deus em cima da vida desses personagens. Eu tenho o privilégio de, nos últimos anos, fazer parte do time que escolhe cada um dos temas que a gente vai trabalhar ao longo do ano. E eu me lembro de quando nós escolhemos essa série de mensagens para o mês de novembro. A nossa ideia era justamente explorar uma das mais lindas facetas de Deus. Porque eu não sei se você se impressiona com isso, mas quando eu olho para a história e eu vejo a maneira como Deus se revela pessoalmente a cada um de nós, é realmente abençoador demais para o meu coração. Porque a gente vai descobrir que Deus não é um Deus de bando, Deus não é um Deus de grupos gigantescos, simplesmente. Ele é o Deus que fala com multidões, mas Ele é o Deus que se revela pessoalmente a cada um de nós. Ele é esse Deus. Então, cada um de nós pode ter uma referência pessoal de quem Deus é, de acordo com o jeito como a gente vai caminhando e o jeito como Deus vai se revelando a nós. É por isso que, por exemplo, a Bíblia fala em alguns momentos sobre o Deus de Abraão. Porque Deus se revelou a Abraão de um jeito tão profundo, tão impactante. Olha, ó, tá frio ali daquele lado, eu estava com frio também. Vocês sabem que eu estava com frio quando eu estava sentado aqui? A pastora Cacá vai abaixar, vocês fiquem tranquilas, vai ficar tudo bem. Vamos desligar tudo, está muito frio, desliga. Mas eu estava com frio mesmo ali, eu falei, caramba, acho que sou só eu que estou com frio, mas não era só eu. Enfim. Por isso que Deus se revelou de um jeito tão profundo, Paulinho, para Abraão, que ficou marcado na história, o Deus de Abraão. Deus se revela a Abraão e marca isso ao longo da história. O Deus de Isaac, o Deus de Moisés, o Deus de tantos personagens da Bíblia. E eu oro para que ao fim dessa série de mensagens, e talvez até de hoje, a gente saia daqui com a ideia de que esse Deus é o Deus do Diego, é o Deus do Marquinhos, é o Deus da Lu, é o Deus da Tami, é o Deus de cada um de nós. Porque Ele vai se revelando pessoalmente a cada um de nós, a gente vai se descobrindo nele, até o ponto em que a gente pode dizer, eu sei quem é o Deus de Jacó, porque o Deus de Jacó é também o meu Deus. Então, essa é a ideia para a gente aqui ao longo de toda essa série do mês de novembro. E para a gente iniciar essa penúltima série, eu escolhi um personagem amado e odiado por muitas pessoas, né, que é o Jacó. Eu confesso para vocês que eu já estudei a história de Jacó no ano passado, e algumas coisas me marcaram tanto que eu trouxe esse mesmo estudo aqui para a gente nesse dia, que está lá em Gênesis capítulo 25, versículo 19. Gênesis 25, 19. Se você trouxe sua Bíblia, pode abrir. Se você não trouxe, esse texto está aqui no telão, tá bom? Gênesis 25, 19, diz assim: essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor respondeu à sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos, olha que loucura, se empurravam dentro dela pelo que ela disse. Por que está acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá o mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no seu calcanhar, no calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Irmãos, é muito difícil escolher um texto bíblico que resuma toda a história de Jacó,
porque a história de Jacó, ela parte de Gênesis 25 e ela vai até Gênesis 35, são 10 capítulos contando a história do mesmo homem. Mas, para resumir essa história aqui para nós, Jacó, ele era filho de Isaac e de Rebeca. Ele era então um descendente de Abraão, uma família muito importante. A Bíblia diz que quando a Rebeca ficou grávida, já por um milagre, porque ela era estéril, na barriga dela, ela começou a perceber que tinha alguma coisa errada, porque, estava uma confusão tremenda lá dentro, os caras estavam brigando, tipo Corinthians e Palmeiras, aquela confusão. Falou, não pode ser, tem alguma coisa errada. Aí ela vai e pergunta para Deus, o que está acontecendo? E Deus fala, na sua barriga tem dois povos no futuro, um vai ser mais forte do que o outro, e como não será comum, diferente de outros lugares, nesse caso, o mais velho vai servir o mais novo, porque o padrão era que o mais novo servisse o mais velho, mas havia uma promessa diferente aqui do Senhor. E aí, dito isso, nasce Jacó e nasce Esaú. O Esaú nasce primeiro e o Jacó vem agarrado no calcanhar dele, literalmente, já como um símbolo do que aconteceria depois na história dessa família. Porque a gente vai descobrir que o Jacó é esse cara mesmo. Jacó é o cara que segura no calcanhar de quem está na frente. O Jacó é aquele cara que tenta dar um jeitinho para todas as coisas. Sabe? O cara que não está nem aí. Fala assim, o que eu preciso fazer para funcionar? Você tem que puxar o outro. Eu puxo, não tem problema. Você tem que enganar. Eu engano. O importante é que a coisa aconteça. Gente que está sempre puxando o calcanhar das pessoas da frente. Não é à toa que muitas versões e até traduções chamam Jacó de o enganador ou o usurpador. Então, se você está grávida ou pensa em engravidar, não dê o nome de Jacó para o seu filho, que vai ser esquisito. E aí, ele é tão enganador que há pelo menos 2 momentos onde ele engana, de fato, a sua família ali. Eu trouxe o primeiro aqui, Gênesis 25, 29. Olha só essa história. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú, seu irmão, chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho, eu estou faminto. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Uma pausa aqui. É importante porque o filho mais velho na época, ali de Jacó, nesse período dos hebreus aqui, o filho mais velho era o que tinha todos os direitos na ausência do pai. Então, o primogênito é o cara que comanda a casa na ausência do pai. Se o pai morreu, tudo fica para o filho mais velho. Então, o que o Jacó está dizendo aqui, você está com fome? Você quer comer? Me vende o seu direito de filho mais velho. E aí a história segue. Disse Esaú, eu estou quase morrendo, de que vale esse direito? Jacó insistiu, jure primeiro. Então ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e foi. Assim, diz a Bíblia, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ou seja, o Jacó se aproveitou de um momento de vulnerabilidade do seu próprio irmão e conquistou o direito natural de suceder o seu pai na sua ausência. O segundo momento onde Jacó engana a sua família é um pouco mais longo e eu vou te contar essa história aqui. Isaac, o pai dos dois, já está velho, já não enxerga mais, ele já está perto de morrer. E sempre nessa época, quando as pessoas estavam perto de morrer, o pai chamava os filhos para dar algumas bênçãos específicas. E a bênção que saísse da boca do pai acompanharia a vida dos filhos ao longo de toda a sua história. Então Isaac, perto de morrer, ele diz assim, por favor, chama o Esaú aqui. A mãe de Jacó e de Esaú, sabendo que o Esaú não estava em casa, falou assim, Jacó, vamos enganar o seu pai, porque aí você pega o direito de primogenitura do Esaú completamente agora. Então, fala para o seu pai, quando ele te chamar de Esaú, você fala, sou eu. Aí o Jacó fala assim, mãe, mas o Esaú é peludo, o pai vai perceber quando ele tocar em mim. Fala, não, toma aqui essa blusa, coloca a blusa, o seu pai vai tocar, vai ver que tem pelo, vai sentir o cheiro de Esaú, porque essa blusa é do Esaú, e a gente vai conseguir enganar o seu pai, fica tranquilo. Dito e feito, Jacó chega diante de Isaac fala assim, essa voz não é de Esaú. Não, pai, mas sou eu mesmo, pai, sou eu, Esaú. Fala, o cheiro é de Esaú.
A pele é de Esaú, mas a voz não é. Esaú, é você mesmo? Sou eu, pai. Então tá bom. Isaac entrega todas as bênçãos, as promessas para a vida do Jacó. Quando Esaú chega e descobre tudo que aconteceu, o Jacó tem que fugir. Porque o Esaú fala assim: o meu irmão me enganou a primeira vez, agora ele não escapa, eu vou matar o Jacó. Eu vou matar. A hora que eu pegar o Jacó, eu vou matar ele. O Jacó sai fugido, desesperado, perdido no mundo, para não ser morto pelo próprio irmão. E aí a gente descobre que a vida de Jacó, a partir dali, nunca mais seria a mesma, porque tentando enganar as pessoas, o Jacó plantou péssimas sementes, junto com a sua mãe, a ponto da gente descobrir que o Jacó, fugindo de casa, nunca mais ele veria a Rebeca. Nunca mais o Jacó volta para casa e encontra a sua própria mãe. Por quê? Porque ele teve que fugir das terras onde ele estava para enfrentar toda a consequência dos seus atos. O Jacó descobriria na pele que Deus não se deixa escarnecer. E aqui vem uma verdade que a gente fala com muita frequência. Deus é tão bom que permite que você plante o que você quiser, mas Ele é justo e você só vai colher aquilo que você plantar. Deus é tão bom que você pode plantar o que você quiser. Quer plantar enganação? Pode plantar. Quer plantar mentira? Pode plantar. Quer plantar corrupção? Pode plantar. Vai plantando maldade, vai plantando o que você quiser. Deus é bom e Ele deixa você plantar o que você quiser. Mas Ele é tão justo que você só vai colher aquilo que você plantar. Deus não se deixa escarnecer. É por isso que a partir daqui, Jacó teria que fugir da casa dos seus pais para não ser morto pelo seu próprio irmão, viver a sua vida longe dos seus amigos, longe da sua história, longe da sua família. Por quê? Porque pequenas decisões erradas do presente trouxeram um futuro extremamente doloroso para a vida de Jacó. A história segue e a gente chega numa das cenas finais do que eu quero trabalhar aqui junto com vocês hoje. Porque o Jacó, ele construiu uma família longe da sua própria família, casou, teve filhos, e agora ele está indo para uma outra fase, para uma outra terra, e para chegar nessa terra, ele passa por um lugar chamado Vale do Jaboque, e lá ele encontra com Deus. E aqui eu vou contar para vocês, olha só. Naquela noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de havê-los feitos atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía, e Jacó ficou sozinho. Então veio um homem, e dentro da teologia, esse homem aqui ou é Deus, ou um anjo do Senhor enviado ali para ter um encontro com Jacó. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que ele deslocou a coxa enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. Foi daqui que veio essa música. Só que em outras palavras, de verdade, né? Não te deixarei ir, a não ser que me abençoes. Mas me dá a minha bênção para depois subir, é muito mais legal, né? O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? E aqui é uma pergunta muito simples. Porque se eu pergunto qual é o seu nome, você vai me responder o seu nome. Qual é o seu nome? Gabriel, Diego, Fabi, João, Pedro, Diogo. É fácil a gente responder o nosso nome, porque é uma pergunta simples, é a nossa identidade, é o jeito como nós somos conhecidos. É fácil para nós, mas não é tão fácil para um homem que em alguns momentos era Jacó, e em outros momentos era Esaú. É difícil você dizer qual é o seu nome quando você vive enganando as pessoas, mostrando em algum momento que você é um, mostrando em outro momento que você é outro. Porque enganar Isaac é fácil, enganar Rebeca é fácil, enganar Esaú é fácil, mas diante de Deus só tem uma coisa que a gente pode oferecer, que é quem a gente é de verdade. Aqueles que vivem enganando uns aos outros conseguem enganar as pessoas, mas são incapazes. Nenhum de nós pode ter a capacidade de enganar o Senhor. Diante de Deus só serve quem nós somos de verdade. E diante de Deus, o Jacó agora tem que responder qual é o seu nome. Alguém duvida que Deus sabia o nome de Jacó? Ninguém duvida. Mas a pergunta do Senhor aqui para Jacó é do tipo assim: Jacó, eu sei quem você é, mas agora você sabe quem você é? De verdade mesmo?
Você tem noção de quem você é? A resposta de Jacó mudaria a sua história para sempre, olha só. O homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: seu nome a partir de agora não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com homens e venceu. Prosseguiu Jacó: peço-te que digas o seu nome. Mas ele respondeu: por que pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó então chamou aquele lugar Peniel, pois disse: vi a Deus face a face, e todavia minha vida foi poupada. Ao nascer do sol, ele atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Irmãos, isso é maravilhoso, porque a sinceridade de Jacó em assumir quem de fato ele era, a honestidade de dizer assim: ok, Senhor, ok, eu tentei ser enganador, eu tentei ser Esaú, mas quem eu sou de verdade é isso aqui. Eu gostaria de ser diferente, eu engano as pessoas, mas o Senhor eu não vou enganar, meu nome é Jacó. Eu gostaria de não mentir, eu gostaria de ter uma nova versão, mas a minha versão é essa. E justamente a honestidade de Jacó fez com que ele se tornasse um homem que agora seria Israel, o pai das 12 tribos mais importantes que já passaram na história da humanidade. Esse é o Deus de Jacó, irmãos. E eu creio que o chamado dele para nós hoje é um chamado de arrancarmos as máscaras. Porque talvez muitos de nós entramos aqui com uma dupla personalidade, ou, enfim, e você vai ver o caminho que eu vou trilhar aqui, mas o chamado do Senhor para nós é um chamado para autenticidade hoje, é para longe de uma falsa espiritualidade, é um chamado para nós não estarmos num lugar onde nós enganamos os outros e achamos que estamos enganando a Deus, não. O chamado para arrancar as máscaras e com base na nossa sinceridade, na nossa honestidade, da gente dizer assim: Senhor, eu gostaria de ser melhor, mas eu não sou. Eu gostaria de não fazer, mas eu ainda faço. Eu gostaria de muitas coisas, mas eu ainda não consigo. E é justamente nesse lugar de honestidade que o Senhor vai transformar a nossa história em nome de Jesus. Eu estava conversando com um rapaz aqui, antes de entrar na aplicação, assim que acabou o culto das 9, ele veio falar comigo, e ele falou assim: pastor, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou buscando esse caminho de transformação, mas tem algumas coisas que são tão difíceis de deixar para trás, tem coisa, pastor, que eu tenho até vergonha de dizer, pastor, mas eu não consigo. Ele sabe o que eu disse para ele? Eu também, e muitos de nós, para não dizer todos nós estamos lutando com muitas coisas o tempo inteiro, a gente cobre um lado, descobre do outro. Por quê? Porque é nesse caminho de aperfeiçoamento que a vida faz, ou que a vida acontece. Então, o chamado do Senhor para nós hoje é enxergarmos a nossa vida para a gente tentar identificar quem nós somos de verdade, e apresentarmos isso ao Senhor. Eu quero ser bem claro e bem objetivo aqui nessa aplicação, porque eu não sei se você percebeu, mas a gente está diante de provavelmente o único homem na história que foi chamado por 3 nomes diferentes. A gente está diante de um cara que no momento era Jacó, em outro momento era Esaú, em outro momento era Israel. Jacó, quem ele queria, quem as pessoas queriam que ele fosse, Esaú, quem ele queria ser, e Israel, e o mais importante, sobre quem Deus já enxergava ele sendo. E então é em cima disso que eu quero construir esse sermão aqui junto com vocês. Primeira coisa que a gente enxerga na vida dele é o Jacó, que é quem os outros queriam que ele fosse. Irmãos, Jacó, a origem do nome Jacó vem do hebraico Yaakov, que é literalmente enganador, usurpador, ou aquele que agarra pelo calcanhar. Eu não quero dizer aqui que a Rebeca queria criar o Jacó e fazer dele um enganador, mas a Bíblia vem mostrar que a história deles é uma história disfuncional, porque a Bíblia diz que o Isaac amava mais o Esaú, e a Rebeca amava mais o Jacó. Eles tinham um amor diferente, era uma família que estava dividida. Quem sabe a Rebeca tentou ajudar o Jacó, justamente porque ela tinha um amor muito maior por ele do que tinha por Esaú. E justamente esse amor excessivo fez com que a Rebeca ajudasse o Jacó a tomar péssimas decisões. Talvez a Rebeca pensou assim: Deus fez uma promessa, que do meu ventre sairiam 2 nações, eu preciso ajudar a Deus,
Eu preciso fazer alguma coisa para ajudar Deus nesse processo. Quantos de nós não somos assim? Eu já tentei ajudar a Deus muitas vezes. Eu já tentei ajudar a Deus a cumprir as promessas que Ele mesmo fez, achando que Ele era incapaz de guiar a minha vida do jeito certo. Então eu falava assim, como Deus, em outras palavras, como Deus é incapaz de fazer, então deixa Deus, deixa que agora eu assumo aqui. Qual é o fim de uma história como essa? O desastre. Pessoas que querem ajudar Deus a fazer aquilo que só Deus é capaz de fazer. É por isso, irmãos, que é muito importante a gente pautar a nossa vida pelos conselhos do Senhor. Porque é possível que até mesmo pessoas próximas de nós, gente que nos ama, gente que tem apreço pela gente, traga conselhos que são ruins. Quem aqui nunca recebeu um conselho ruim de alguém que era amável, de alguém que gostava muito de você? Porque nem sempre conselho de gente que está por perto é um conselho que vem de Deus. A Rebeca aconselhou Jacó com amor de mãe, mas a visão dela estava turva. Por quê? Porque a Rebeca queria que Jacó fosse Jacó, mas a visão de Deus ia muito mais além. Você quer viver a melhor versão de Deus para a sua vida? Tome cuidado para não viver uma vida baseada no que as pessoas projetam sobre você. Quer viver a melhor versão de Deus? Não viva baseado na projeção das outras pessoas. Deixa eu te dizer, e talvez isso aqui vai te libertar de uma vez por todas, Deus não te chamou para viver o que os outros querem que você viva. Deus te chamou para viver o que Ele quer que você viva. A promessa de Deus é sobre você. Deus te escolheu do ventre da sua mãe, e Ele tem um projeto especial, único, desenhado para a sua vida. É por isso que você nunca vai conseguir caber na roupa dos outros. Você nunca vai caber na experiência dos outros. Porque se alguém tentar viver em função da aprovação das outras pessoas, vai sentir falta de algo e vai perceber que tem um buraco aí, justamente porque nós não fomos chamados para sermos aprovados pelos outros, fomos chamados para sermos aprovados pelo Senhor. Eu não sou um defensor, e vocês me conhecem, né, de ficar dizendo assim, o que os outros pensam não importa. Não, às vezes importa sim, porque as pessoas às vezes têm opiniões importantes sobre aquilo que a gente faz, mas deixa eu mudar agora aqui. Pare de viver uma vida baseada na aprovação das outras pessoas sobre você e sobre a sua história. Porque o que Deus tem para você é para você. Eu sinto que Deus está chamando a gente hoje para um lugar de autenticidade. Um lugar onde o mais importante é sermos quem Ele nos chamou para ser. Não o que as pessoas esperam que você seja. Não o que os outros projetam sobre você. Por isso, pais e mães que estão aqui, a gente tem que tomar muito cuidado com a projeção que a gente faz sobre a vida dos nossos filhos. Porque às vezes a gente acha que a gente está cuidando, que a gente está, nossa, eu sou um ótimo pai, por isso que eu vou obrigar meu filho a ser médico. Não, calma lá. Às vezes o que você planeja para ele é muito menor do que aquilo que Deus está planejando para ele. Então, mais importante do que a gente viver os planos dos outros é viver os planos do Senhor. Enquanto Jacó viveu o que a sua mãe desejava, ele fracassou. Por isso que eu estou pregando aqui nessa manhã, para pessoas que há muito tempo têm fundamentado as suas decisões, a sua vida com base na opinião das outras pessoas. Ei, se você for escravo do que os outros pensam, você vai viver a vida dos outros, e não a vida que Deus tem para você. Você sempre vai estar tentando se encaixar, você sempre vai estar tentando organizar a sua vida de um jeito que caiba na vida dos outros, mas deixa eu te dizer, o que Deus tem para você, Deus tem para você, em nome de Jesus. Então essa é a minha primeira oração, irmãos, nessa manhã, que Deus nos ajude a não nos tornarmos reféns do que as pessoas pensam e projetam em nós. Assim como Jacó foi refém do que Rebeca projetava sobre ele, que a gente consiga viver não o plano dos outros, dos nossos pais, nem da nossa igreja, nem do pastor, não, o plano do Senhor sobre a nossa vida. Quantos estão aqui comigo? Digam amém. Em nome de Jesus. Primeira coisa do Jacó é quem os outros queriam que ele fosse. O segundo nome de Jacó é quando ele vira Esaú. Esaú é quem ele queria ser. Enquanto Jacó representava quem os pais, principalmente a Rebeca, queria que ele fosse, Esaú era quem ele queria ser. É por isso que Jacó quis a primogenitura de Esaú, Jacó quis cozinhar como Esaú, Jacó vestiu a roupa de Esaú, usou o perfume de Esaú, recebeu as bênçãos de Esaú, porque no fundo, ele acreditava que a vida de Esaú era a vida que Deus tinha para ele. O problema é que isso é impossível de acontecer. Não dá para a gente viver
a vida dos outros. Deixa eu ser prolixo aqui e repetir. A vida que Deus tem para você é para você. A vida que Deus tem para o vizinho é para o vizinho. A promessa que Deus tem para você é para você. A promessa que Deus tem para o vizinho é para o vizinho. Puxa, mas a família do vizinho troca de carro mais vezes do que eu. O problema é do vizinho. Glória a Deus pela vida do vizinho. A prosperidade financeira que Deus tem para você é para você. Os desafios que Deus tem para ele é para ele. Os desafios que Deus tem para você é para você. Somos únicos. E aí tem gente presa, incapaz de avançar a novos níveis, justamente porque estão presas naquilo que Deus está fazendo para os outros. E a gente não pode viver assim. Eu lembro quando eu era pequeno, e aí naquela época, graças a Deus, não tinha palmatória, né? Tem gente aqui que é da época da palmatória, não se manifeste, para não revelar a sua idade. Aí, eu não sou da época da palmatória, mas eu sou da época do bilhete, que talvez valia mais que uma palmatória. Aí a professora mandava bilhete para minha mãe para contar as coisas erradas que eu fazia na escola. Né? E eu falava muito, não parece, né? Mas eu falava muito. E aí, uma vez eu tomei um bilhete, mãe, o Diego fala muito, e porque ele fala muito, ele está atrapalhando os outros alunos. Olha que audácia, né? Logo eu. Aí mandou bilhete. Aí 2 dias depois mandou outro bilhete. Mãe, não mudou nada, o Diego continua falando muito. Aí minha mãe falou assim, ó, se você tomar mais um bilhete, você vai apanhar. Eu falei, vixe, e agora? Eu paro de falar? Lógico que não, né? Aí eu continuei falando, normal. Aí tomei o 3º bilhete. Aí eu cometi um pecado grave. Eu falsifiquei a assinatura da minha mãe. Olhei isso. Aí, da tremedeira assim, falsifiquei a assinatura da minha mãe, ficou horrível. Aí eu levei para a escola e entreguei para a professora falou assim, essa aqui é a assinatura da sua mãe? Eu falei, sim. Tá bom. Aí lógico que ela sabia que não era, né? E aí quando aí eu cheguei em casa, eu esqueci de arrancar a folha, né? Tudo bem que minha mãe ia descobrir de qualquer jeito, né? Mas na minha cabeça era um plano genial. Eu falei, arranca a folha, ela nunca vai saber, ela nem vai perceber que arrancou uma folha aqui da agenda, do nada. Aí ela viu a assinatura falsificada. Aí eu falei assim, mãe, eu falsifiquei porque você falou que se eu tomasse mais um eu ia apanhar. Falou assim, então agora você vai apanhar porque falsificou. Então eu apanhei de qualquer jeito, não adiantou. Mas onde eu quero chegar? Eu fico imaginando se eu tivesse, a partir daquele momento, baseado a minha vida na aprovação da minha professora. Dizer assim, não, se ela está falando que eu não posso ficar conversando muito, então eu vou parar de conversar. E aí eu me fechasse ali dentro de mim mesmo e parasse de ser quem eu sou. Mas na verdade, Deus quer usar você do jeito que você é, com os talentos que Ele já te deu. Por isso a gente precisa parar de olhar para os talentos do vizinho e começar a olhar para os talentos que a gente tem. Para aquilo que Deus já derramou sobre a sua vida. Por quê? Porque o que Deus tem para você é para você. Você pode falar isso para a pessoa que está do seu lado, o que Deus tem para você é para você. Tem gente que está tão vidrado no que Deus está fazendo na vida dos outros, na igreja dos outros, no trabalho dos outros, na família dos outros, que está deixando de viver as alegrias da sua própria vida. A gente não pode viver baseado no que Deus tem para os outros, porque isso vai abrindo espaço para insatisfação. A gente olha tanto para o vizinho, que a gente esquece de celebrar o que Deus está fazendo na gente. A gente está olhando tanto para o que está sobrando na casa do outro, e a gente começa a perceber que está faltando na nossa, isso vai gerando insatisfação. A crise de Jacó é que ele estava tentando viver a melhor versão de Esaú, e talvez a nossa crise seja que a gente está tentando viver a melhor versão dos outros, quando na verdade o chamado de Deus para nós é para vivermos a nossa melhor versão. Um ex-presidente dos Estados Unidos disse uma vez, Theodore Roosevelt, disse o seguinte, a comparação é a ladra da alegria. A comparação é a ladra da alegria. Porque todas as vezes em que eu me comparo com o outro, eu perco de vista aquilo que Deus está fazendo na minha vida. Puxa vida, mas o outro tem muito mais. Tá, mas e o que Deus está fazendo em você? Será que não é motivo de celebração? Será que a gente não tem motivos, como a gente cantou, para adorar o Senhor por aquilo que Ele tem feito na nossa vida? Comparar constantemente vai drenar a gente emocionalmente e vai roubar da gente a satisfação por aquilo que a gente já tem. Porque toda vez que a gente olhar para a mesa do vizinho, para a grama do vizinho, a dele vai parecer mais verde. Só que é aquele meme que a gente já viu. Talvez a grama dele seja mais verde porque ela é artificial.
E a sua dá mais trabalho, mas ela é verdadeira. Só que a gente não consegue ver. A gente só consegue ver quando a gente se aproxima. Enquanto Jacó queria ser Esaú, ele perdia de vista o privilégio de ser Jacó. Enquanto a gente está tentando ser outra pessoa, a gente perde de vista o privilégio de ser quem a gente é. Irmão, de verdade, o meu desejo hoje é que você consiga encontrar dentro de você o tanto de coisa boa que o Senhor já depositou, o tanto de qualidade. Talvez você não seja como o outro, mas você é você, olha que coisa boa. Talvez a sua família não seja como a do outro, mas é a sua família. Talvez o seu salário não seja como o do outro, mas é o seu salário. São as suas amizades, é a sua igreja. Olha o tanto de coisa boa que Deus tem feito. Em nome de Jesus, eu quero profetizar sobre a nossa vida um tempo novo, um tempo onde a gente não vai ficar refém do testemunho dos outros. Tem gente que vive a vida inteira contando o testemunho dos outros, mas eu creio que chegou o tempo onde nós vamos viver os nossos próprios testemunhos, onde a gente não vai mais ficar comparando uns com os outros. Que bênção o que Deus está fazendo na vida do outro, mas olha que bênção o que Deus está fazendo na minha vida também. É bonito o que Deus está fazendo lá, mas olha o que Deus está fazendo aqui. Eu profetizo que Deus vai usar os talentos que Ele te deu. Por quê? Porque você já tem tudo o que você precisa para viver os planos do Senhor. Ele vai usar os talentos que Ele te deu, a família que Ele te deu, as habilidades que Ele te deu, para fazer você alcançar a sua melhor versão. Quantos acreditam nisso? Digam amém. A gente vai chegar lá com aquilo que Deus já depositou para nós, não para os outros. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus teceu você detalhadamente. Deus criou você do jeitinho que você é, para usar as suas habilidades. Eu me lembro uma vez, quando eu comecei a pregar, né, mais na nossa igreja, aí as pessoas começaram a falar assim, o pastor Diego, aí começava a me comparar, com o pastor Soeiro, com o pastor Ferreira, com não sei quem, com não sei quem, e foi comparando, aí aquilo começou a me afetar. Eu falei, quem que eu sou? Eu vou ser parecido com quem aqui? Eu tenho que me parecer com o pastor Soeiro, com o pastor Ferreira, com quem? O que eu faço? Aí um dia o pastor Soeiro percebeu isso, ele me chamou e falou assim, Diego, Deus vai usar você, do jeito que você é, com as bobagens que você fala, com as piadas ruins que você conta, do seu jeitinho, espirrando na pregação. Deus não quer que você seja Soeiro, Ferreira, Hernandes Dias Lopes, Augusto Nicodemos, não, Deus não quer. Deus vai usar quem você é. E a palavra que eu recebi, eu levanto para você também. Deus vai usar exatamente quem você é, do jeito que você é. Pastor, mas eu sou diferente. É diferente que Deus te fez diferente, Ele vai usar você assim. Em nome de Jesus. Então pare de querer ser Esaú. Pare de querer ser quem você não foi chamado para ser. Valorize aquilo que o Senhor já te deu. Em nome de Jesus. Primeira coisa, então, Jacó, quem os outros queriam que ele fosse, Esaú, quem ele queria ser. Mas o terceiro e mais importante, estava por vir, era Israel. Era quem Deus já enxergava que ele era. Eu acho incrível a cena que a gente leu, porque Jacó está lutando com um anjo, ou com Deus, num vale. Deus diz para Jacó, Jacó, qual é o seu nome? E o Jacó responde, meu nome é Jacó. É como se Deus dissesse em outras palavras, beleza, Jacó, agora que você foi honesto, agora que você disse a verdade, agora que você conseguiu entender que você é esse cara mesmo, agora eu consigo te mostrar quem você vai ser. Porque enquanto você não reconhecia que você era um enganador, que você era um usurpador, que você era o cara que pegava pelo calcanhar, eu não conseguia trabalhar, mas agora que você reconheceu, há espaço para mim. A impressão que eu tenho é que diante da honestidade de Jacó, Deus encontra espaço para transformar ele naquilo que era o seu plano desde o início. É muito bonito a gente falar sobre autenticidade. É bonito. Dizer assim, seja autêntico. Se você fala, fala mesmo. Se você é diferente, seja diferente mesmo. É bonito, mas é desafiador a gente mostrar as nossas deficiências para o Senhor. É dizer, Senhor, eu sou autêntico, mas na minha autenticidade, olha que porcaria que eu faço. Senhor, na minha autenticidade eu tenho a tendência à mentira, eu tenho a tendência à lascívia, eu tenho a tendência a olhos maus, eu tenho uma tendência errada aqui, e é isso que eu sou de verdade. Por ser de verdade, eu tenho pecados que eu preciso vencer. Porque a gente sempre tem a tendência de justificar os nossos erros, de justificar e de esconder quem a gente é, de enganar, de esconder as nossas falhas, como se a gente fosse capaz de enganar o Senhor com uma versão diferente daquele que Ele já sabe. Alguém duvida que Deus já sabia que Jacó era Jacó?
Mas antes da transformação chegar para a vida de Jacó, Jacó tinha que reconhecer que ele era Jacó. Antes de Deus fazer alguma coisa, ele tinha que mostrar para Jacó quem ele era de verdade. Por quê? Porque um doente só consegue ser tratado se reconhecer que está doente. Ou um médico vai na sua casa e pergunta: ô fulano, você está doente? Não. A gente tem que reconhecer a nossa doença, a gente sai da nossa casa, a gente vai para o hospital e diz assim: ei, eu estou doente, você pode me tratar? Um alcoólatra só consegue ser tratado se ele reconhecer que ele precisa de ajuda. Um mentiroso, um adúltero, um viciado, um fofoqueiro, ou reconhece que precisa de ajuda, ou vai continuar no mesmo estado. O que Deus está dizendo para Jacó é o seguinte: parabéns pela honestidade, Jacó, porque agora que você disse o seu problema, eu consigo corrigir o seu problema. Agora que você mostrou o que te falta, eu consigo corrigir aquilo que te falta. E aí ele entra no Vale do Jaboque. E é muito interessante porque ele entra no Vale do Jaboque, Jacó. Mas pastor Marquinhos, ele não sai do Vale do Jaboque, Jacó. Ele sai do Vale do Jaboque, Israel. Ele entra um e ele sai outro, e eu creio que é isso que Deus vai fazer com a gente hoje. Tem gente que entrou aqui de um jeito e vai sair de outro em nome de Jesus. Entrou com um nome, entrou às vezes com um apelido e vai sair diferente em nome de Jesus. Entrou mentindo e vai sair falando a verdade. Entrou traindo e vai sair sendo honesto e fiel. A gente entra aqui de um jeito e a gente sai de outro. É para isso que a igreja existe. Hoje de manhã foi isso que aconteceu. 4 pessoas entraram aqui, chegaram algum dia na nossa igreja como criaturas de Deus, e hoje selaram a sua filiação no Senhor, entraram criaturas e estão saindo filhos. Por quê? Porque é isso que Deus faz. Um encontro com Jesus transforma a nossa história. A gente entra com um nome, mas Jesus muda a nossa identidade. A gente entra perdido, mas Jesus vem e encontra a gente. A gente entra morto espiritualmente, a gente sai vivo. Eu vim aqui te dizer hoje, meu irmão, o Deus de Jacó está entre nós, e a mesma transformação que Ele fez com Jacó, Ele pode fazer com a gente. Ele pode mudar a nossa história, Ele pode fazer novas todas as coisas. Algumas coisas aconteceram, eu estou caminhando para o fim, algumas coisas aconteceram depois que Jacó teve esse encontro com o anjo ali, com Deus, porque a Bíblia diz que ele entrou perfeito fisicamente, ele entrou reto. Imagina Jacó entrando no Vale do Jaboque reto, tranquilamente, mas ele sai mancando, porque a Bíblia diz que logo depois daquela conversa que Deus teve com ele, Deus tocou na coxa dele e doeu a tal ponto dele sair torto e sair mancando. Eu imagino as pessoas que viram Jacó depois, falando: meu, o que aconteceu com Jacó, bicho? Estava reto até ontem, machucou aonde? O que aconteceu? Talvez nem seja Jacó, porque Jacó não anda assim, Jacó anda de outro jeito. Mas aí que está, ouça isso, a prova de que nós encontramos com Deus é quando a gente começa a andar de um jeito diferente. Provamos que andamos com Deus, não quando a gente entrega um dízimo alto, uma oferta alta na igreja. Provamos que andamos com Deus, não quando a gente vem para a igreja todos os domingos, não. Isso tudo é muito bonito, é muito legal, bacana, mas a prova de que nós encontramos com Deus é quando a gente começa a andar de um jeito diferente, e as pessoas começam a reparar, dizendo: meu, o que aconteceu? O cara falava de um jeito e não fala mais, andava de um jeito e não anda mais, ia nos lugares e não vai mais. Alguma coisa mudou. Tem gente que tem a impressão de que teve um encontro com Deus, mas se você não mudou o seu jeito de falar, não mudou o seu jeito de andar, não mudou o seu jeito de agir, de se vestir, de postar na internet, sinto te dizer, talvez você teve um encontro muito legal com o pastor, com a igreja, com a religião, mas encontro com Deus muda a nossa história, muda o jeito que a gente anda. Que é isso que o encontro com Deus faz. O Jacó chegou reto, fisicamente, mas ele chegou torto no caráter. Agora ele sai reto no caráter e torto fisicamente, porque o que importa mais, o físico ou o caráter? Deus ajusta o caráter de Jacó. Sabe, irmãos, para Deus colocar a gente na nossa melhor versão, às vezes vai doer. Por quê? Porque a gente tem que largar coisas que a gente não quer largar. Foi isso que eu conversei com meu irmão aqui hoje de manhã. Ele falou: pastor, sabe o que é pior para mim? É que eu não quero largar. Eu sei que eu tenho que largar, mas eu não quero, e eu estou nessa luta, porque eu não quero, mas eu sei que eu tenho, porque eu não quero, mas eu sei que eu tenho. Eu falei: meu irmão, a gente vai orar e você vai vencer, porque essa crise é a crise de Paulo. O bem que eu não quero fazer, esse eu faço. O bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa crise de todos nós. Mas quando a gente conhece Jesus, a gente sabe qual o caminho que a gente tem que tomar.
Não é o caminho dos nossos desejos, mas é o caminho que a gente sabe que é o certo. Eu creio que Deus nos trouxe aqui hoje para transformar nossa história de Jacó em Israel. Gente que entrou aqui enganando, gente que entrou usurpando, precisa sair daqui diferente. Gente que já teve outros encontros com Deus no passado, mas que sabe que precisa de um encontro novo nessa manhã. Gente que sabe que a sua versão atual não serve mais. Não serve. O jeito que você trata sua esposa, seu marido não serve mais. Aquilo que você vê na internet não serve mais. O jeito que você paga suas contas ou não paga suas, não serve mais. O palavreado que você usa não serve mais. O seu olhar, tem gente aqui que precisa mudar os filmes que assiste, as músicas que ouve, porque não serve mais. Durante muito tempo, a vida da igreja foi do tipo assim, não pode. Não, não pode por quê? Não, porque não pode. Porque não pode que acabou. Não, a resposta que a gente tem que dar hoje é, existem algumas coisas que não servem mais. Porque a gente era pequeno, agora a gente é grande. Você não usa mais as roupas de quando você era novo. Por quê? Porque você cresceu. É uma nova vida. Então tem coisa que não cabe mais. Sabe, a pergunta que eu faço hoje então é o que a gente precisa abandonar para viver a nossa melhor versão? Porque uma coisa é certa. O Deus que tocou no Jacó e fez dele Israel é o mesmo Deus que está aqui nessa manhã para tocar a nossa vida e mudar a nossa história. Mas para que isso aconteça, tem que ter honestidade. Eu não quero que você levante hoje aqui e fale assim, pastor, deixa eu te contar aqui meu pecado. Meu pecado é esse, estou contando e estou sendo honesto. Não. A gente tem que ser honesto com a gente mesmo e diante de Deus dizer, Senhor, eu sou Jacó. Estou lutando, mas estou falhando. Estou tentando, mas não está dando certo. A gente tem que reconhecer que a gente engana às vezes, que a gente tropeça às vezes, que a gente está longe de ser quem Deus quer que a gente seja. Essa é uma manhã de mudança, manhã onde a gente para de ser chamado de Jacó e de Esaú e a gente começa a ser chamado de Israel, porque o que Deus tem para a gente é o que realmente importa, esquecendo das coisas que ficaram para trás. A gente não quer mais a roupa de Esaú, nem a roupa de Jacó, a gente quer o que Deus tem para a nossa vida. Então, em nome de Jesus, meu irmão, se você esquecer tudo que eu falei, pare de se comparar com as outras pessoas, viva a sua melhor versão no Senhor, seja honesto com Ele. Eu nunca vi na Bíblia um homem que foi corrigido por Deus por ser honesto. Pico, eu nunca vi alguém que chegou diante de Deus e falou assim, Senhor, o problema é esse aqui, que eu sou pecador. E Deus falou assim, tá vendo? Toma isso aqui então para você ver. Não tem. Todos os que foram honestos com o Senhor, receberam compaixão e misericórdia, todos. É por isso que é hora da gente dizer, Senhor, eu não consigo sozinho. Eu tentei, eu fiz de tudo, mas não dá. Eu preciso do Senhor. A minha oração é que esse encontro com o Senhor hoje, com o Deus de Jacó, traga transformações definitivas para a nossa vida. O ano está terminando, irmãos. Está acabando e é triste a gente olhar. Eu olho para a minha vida e tem coisas que eu prometi lá em janeiro. Fevereiro eu já não fazia mais. Será que a gente quer entrar em outro ano assim? Será? Como Jacó? Como Esaú? Não, eu quero viver tudo que Deus tem para nós. Quero viver plenamente a vontade do Senhor para a nossa vida. Que em nome de Jesus Ele nos ajude. Que Ele arranque todo o desejo de viver a vida dos outros. Para que a gente comece a valorizar aquilo que Ele tem feito em nós. Que nunca falte honestidade da nossa parte. Você está errando? Ei, vou fechar aqui. A gente tem a tendência de pecar. Você não peca no atacado. Ninguém peca no atacado. Já viu alguém que peca no atacado? Sai pecando? Não. A gente peca no varejo. Mas a gente pede perdão no atacado. Senhor, perdoa os meus pecados. Ei. E na hora de pecar? Como foi? A gente peca aqui, é um olhar aqui, uma palavra ali, uma fechada aqui, é o Corinthians ali, é um negócio aqui. Aí quando a gente vai ver, a gente vai, Senhor, perdão por tudo. Não. É hora de honestidade. Senhor, eu estou falhando nisso aqui há 6 anos. Eu preciso melhorar. Senhor, eu não quero mais ser assim, porque eu sei que isso não é da sua vontade. Eu preciso ser alguém melhor. Eu falei isso para um rapaz essa semana. Ele falou assim, cara, não sei por que eu não consigo melhorar, eu não consigo buscar Deus. Eu não consigo buscar Deus. Aí eu disse assim para ele, eu falei, ele já tinha procurado outras vezes, né? E toda vez ele falava basicamente a mesma coisa. Ele disse assim, sabe por que você não consegue buscar Deus? Eu
Falou, por quê? Eu falei, eu sei, eu tenho a resposta. Qual é a resposta? Me conta, pelo amor de Deus. Eu falei, a resposta é que Deus não é tão importante assim para você. Porque se Deus fosse tão importante assim com você, para você, você se debruçava na presença dele, escancarava o seu coração dizendo, eu preciso de ajuda, mas Deus não é tudo isso para você. Porque se fosse, a gente estava fazendo outras coisas. Se fosse, a gente estava numa outra pegada. A minha oração é que Deus seja tudo para a gente, ao nível que foi para Jacó. Se precisar brigar, eu brigo, mas o Senhor não sai daqui enquanto algo não acontecer. Se precisar, a gente rola no chão junto aqui, Deus. A gente vai ficar o dia, a noite, mas eu não saio daqui enquanto o Senhor não mudar a minha história. Enquanto algo não acontecer na minha vida, eu não te deixo. Eu vou em todos os cultos daqui até o fim da minha vida. Eu vou fazer tudo que eu puder. Eu vou te buscar como eu nunca busquei. Mas o Senhor tem que mudar a minha história. O problema é que a gente quer resultados diferentes fazendo a mesma coisa que a gente faz há 15 anos. Não vai mudar. Você quer conhecer a Deus como você nunca conheceu? Você tem que ler a Bíblia como você nunca leu. Você tem que orar como você nunca orou. Você tem que jejuar como você nunca jejuou. Você tem que estar na reunião dos irmãos como você nunca esteve. Esse é o único jeito. Que Deus nos ajude. Eu quero orar por você. Você pode, se coloca de pé aí, feche seus olhos. Esse é o tipo de mensagem que tem que bater forte e rasgar o nosso coração para a gente mudar de vida. Para a gente sair daqui dizendo, eu pensei que estava tudo bem, mas não está tudo bem. Foi assim que eu me senti. Quando eu terminei a pregação, eu falei, caramba, não está tudo bem. Tem coisa para melhorar. Senhor, obrigado. Obrigado porque a sua palavra é viva, eficaz, ela penetra em lugares que ninguém é capaz de penetrar. Ela toca na divisão da alma e do espírito, divide juntas e medulas. Quem é o cirurgião capaz de tocar nesse lugar? Ninguém, só o Senhor. Deus, obrigado. Obrigado porque o Deus de Jacó está no nosso meio. Mas não só o de Jacó, o de Esaú também. Mas principalmente o Deus de Israel está nesse lugar. O Deus que transformou a história de Jacó de uma vez por todas é o Deus que está aqui. E eu creio que o Senhor pode transformar a nossa história de uma vez por todas, Pai. Senhor, nesse caminho de aperfeiçoamento, de maturidade, que o Senhor está nos levando, há coisas que precisam ficar para trás, então faça ficar, Jesus. Senhor, que a gente te ame mais que tudo, Senhor, que o nosso coração não tenha lugar para outros senhores, não, só para o Senhor é o nosso Deus, o nosso Salvador, aquele que transformou a nossa vida. Então, ó Pai, nós abrimos o nosso coração nessa manhã para dizer, faça o que o Senhor tem para fazer, precisamos do Senhor, precisamos de Ti, assim como faminto busca o pão, como sedento busca a água, nós dependemos do Senhor, precisamos do Senhor. Muda a nossa história ainda esse ano, Pai, em nome de Jesus. Faça-nos vencer os pecados que tão de perto nos rodeiam. E faça com que a gente se torne homens e mulheres mais parecidos com Jesus. Esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração.